Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Helena Souza e esta é a história do que fiz e do que trouxe de volta. Não sou uma bruxa, não no sentido clássico, pelo menos. Não fui criada em um coven, não herdei grimórios antigos, nem fui marcada por deuses antigos. Sou atriz de teatro, ou era, antes de tudo, mudar. Antes de eu mexer com forças que não compreendia. Tudo começou com Elias, é claro. Ele era meu sol e minha ruína. Estivemos juntos por 4 anos, intensos, instáveis, incendiários. Quando terminou, ele partiu como se nunca tivesse amado. Sem volta, sem explicações, desapareceu de mim, mas não do meu coração. Na semana em que completamos 1 ano separados, encontrei um antigo diário na loja de um alfarrabista, no bairro de Santa Luzia. Não era uma loja comum. Havia velas acesas mesmo em plena luz do dia e um cheiro forte de cravo e terra molhada. O diário estava jogado sob uma pilha de romances góticos, couro negro, sem título. Abri por curiosidade. Era escrito por alguém chamado Isadora Ferreira e falava de rituais, amores perdidos e de uma entidade chamada Raziel. Eu deveria ter fechado aquele livro e ido embora. Mas a dor tem um som e o meu coração gritava. Li, estudei, copiei os símbolos. Passei noites desenhando círculos com giz e sangue de vela preta. Fiz tudo exatamente como Isadora escreveu. E na noite de lua nova, sob uma tempestade branda que dançava nos vitrais do meu apartamento antigo, acendi as velas, rasguei a fotografia de Elias ao meio e chamei o nome. Raziel, traga o que me foi arrancado, restaure o fio cortado. Em troca, eu dou minha voz. Tudo ficou quieto. Por alguns segundos, achei que fosse apenas um devaneio. Nada aconteceu. Nenhum trovão, nenhum vulto, nenhum Elias. Mas naquela noite, sonhei com ele. E no sonho, Elias não tinha olhos. Ele dizia meu nome. E atrás dele, havia algo observando, algo que sorriu quando me viu. Na manhã seguinte, minha voz estava rouca, como se eu tivesse passado a noite inteira gritando. Mas eu não gritei, pelo menos, acho que não. Não sei explicar o que senti ao acordar. Não era só o sonho. Embora a imagem de Elias, sem olhos, ainda estivesse cravada na minha mente. Era como se algo tivesse se quebrado em mim. Como se um véu tivesse sido rasgado e eu estivesse vendo o mundo através de outra camada, mais densa, mais escura. Minha gata, Luma, não entrou no quarto. Ela só ficou parada no corredor, olhando para mim com um arrepio eriçando os pelos da espinha. Gatos sabem, sempre sabem. Tentei voltar à rotina. Tinha ensaio no Teatro Areté, onde estávamos montando uma nova adaptação de A Gaivota. E minha personagem, Arcádina, exigia presença. Mas tudo parecia deslocado. As luzes do palco oscilavam quando eu falava. O som da minha própria voz ecoava estranho, abafado, como se falasse dentro d'água. E então veio o espelho. No camarim, enquanto me maquiava, olhei de relance para o espelho grande emoldurado em dourado. Por um segundo, e juro que foi só um segundo, minha imagem não se moveu comigo. Eu virei o rosto para o lado e ela continuou olhando para a frente, congelada, séria, com um leve sorriso que eu não estava sorrindo. Pisquei e tudo estava normal outra vez.
Preciso dormir, só isso, murmurei, mas minha voz saiu estranha, mais grave, como se outra pessoa tivesse falado por mim. Naquela noite o sonho voltou. Elias me chamava outra vez, a voz oca, ecoando por um corredor escuro sem fim. Eu corria até ele, mas nunca o alcançava. E atrás de mim, passos. Ao acordar, encontrei uma marca na parede do quarto. Um símbolo desenhado em fuligem, igual ao que eu havia traçado no círculo de invocação. E ao lado dele, escrito com algo que parecia carvão: a voz é apenas o começo. Tentei não entrar em pânico. Racionalizei tudo. A marca na parede, fuligem da vela. As palavras, talvez um delírio noturno. O espelho, reflexo da minha exaustão mental. É impressionante o que a mente consegue negar quando a realidade ameaça desabar. Mas havia algo diferente em mim. As pessoas começaram a notar. Minha colega de elenco, Clara Mendonça, me puxou de lado durante o ensaio. Você está diferente. Tem alguma coisa nos seus olhos. Ela hesitou, olhando fundo em mim como se procurasse uma rachadura. Está tudo bem? Sorri para tranquilizá-la. Mas não sei se foi meu sorriso ou alguma sombra por trás de mim. Ela empalideceu e se afastou. Naquela noite, o teatro estava vazio, só os técnicos e os atores presentes, ensaio de cena final. Mas quando entrei no palco e olhei para a plateia escura, eu o vi, sentado na terceira fileira, Elias, ou algo que usava o rosto dele. Ele me observava imóvel, as mãos apoiadas nos joelhos. Era Elias, mas com uma palidez quase cinza, e os olhos... Não, o vazio onde deveriam estar os olhos eram buracos fundos, negros como o poço seco. Eu engasguei com a fala. A luz do refletor atrás de mim piscou. "O que foi?" perguntou o diretor irritado. Eu não respondi. Estava paralisada. A figura na plateia ergueu uma das mãos e acenou. Pisquei e ele sumiu. Clara correu até mim. Eu tremia. Suava frio. Mas havia mais, muito mais. Na coxia, sozinha por alguns instantes, senti o cheiro. Queimado. Não de vela ou incenso, era como cabelo chamuscado, como carne e madeira queimada. E então ouvi a voz, vinda de dentro da parede, ou talvez de dentro da minha cabeça. Você chamou, você abriu, ele não vem sozinho. Eu deveria ter parado, deveria ter destruído o diário, desfeito o círculo, mas era tarde, muito tarde. Voltei para casa cambaleando. Cada passo ecoava como se o mundo estivesse oco. As ruas pareciam mais escuras que o normal, mesmo com os postes acesos. O vento sussurrava palavras que eu não conseguia entender, mas meu corpo as reconhecia e tremia. Quando entrei no apartamento, a luz do corredor estava queimada. Luma não apareceu. Estranho. Ela sempre corria até mim quando ouvia a chave girar na porta. Chamei por ela, mas minha voz não saiu. Tentei de novo. Nada. Era como se minha garganta estivesse ali, funcionando, mas sem som. Desesperada, corri até o banheiro e olhei no espelho. Minha boca se movia, eu estava falando. Mas o som não era mais meu. A voz que saía era grave, lenta, arrastada, como rochas deslizando sob a terra. Era a voz de Raziel. Você deu. Agora é dele. Sua voz não pertence mais ao mundo. Senti as pernas cederem. Caí no chão, ainda encarando o espelho. Mas o reflexo já não me obedecia. Ele me observava. Tinha olhos escuros e fundos, com um leve brilho âmbar no centro, como brasas prestes a reacender. Foi quando ouvi o som vindo do quarto. Um miado fraco. Luma. Sussurrei. Ou tentei sussurrar. Mas o som que saiu foi outro. Algo que não era humano. Corri até o quarto. A porta estava entreaberta. O quarto, frio como um túmulo. No centro da cama, Luma encolhida. Os pelos em pé. Olhos fixos em algo no teto. Ergui os olhos. Havia um símbolo queimado no gesso. O mesmo que apareceu na parede antes. Mas agora ele pulsava.
como uma ferida aberta. Sob ele, pairando no ar, uma sombra flutuava. Era alta, disforme, os contornos oscilando como fumaça em água. E em sua cabeça, se é que se podia chamar assim, algo brilhava. Um anel de dentes, como se um sorriso tivesse sido costurado ao avesso. Então ele falou, dentro da minha mente, uma palavra que eu reconheci, mas nunca estudei. Duremir. Era um nome. E meu corpo soube imediatamente que aquilo era um aviso. Não pronunciar, não repetir, não escrever. A sombra sumiu com um estalo de ar implodindo. Fiquei ali, ajoelhada no chão do quarto, com Luma tremendo sob minha mão. Pela primeira vez, pensei em fugir. Mas fugir para onde? Eu trouxe isso para cá. E agora eu estava marcada. Passei os 2 dias seguintes em silêncio, literalmente. Minha voz, quando saía, vinha corrompida. Às vezes grave demais, às vezes ecoando como se houvesse outras vozes junto com a minha, sussurrando por trás de cada palavra. Eu evitava falar. Clara achou que era uma faringite. O diretor ficou furioso por eu perder os ensaios. Eu apenas escrevi no papel: problemas vocais, preciso descansar. Mentira. A verdade era pior do que qualquer um ali poderia imaginar. O símbolo no teto do quarto ainda estava lá. Ele crescia lentamente, como se estivesse se alimentando do espaço ao redor. A cada noite, parecia mais escuro, mais fundo, como se o gesso estivesse abrindo uma fenda para algo que não deveria existir. Tentei desfazer o círculo no chão da sala, mas havia queimado no piso. As marcas estavam dentro da madeira agora, e o cheiro de queimado era permanente. Luma se recusava a entrar ali. E eu também, depois da última vez que vi a sombra parada no canto, imóvel, como se esperasse algo, foi quando decidi voltar à livraria. A loja ainda estava lá, no mesmo beco de Santa Luzia, mas parecia diferente, mais escura. As janelas agora tinham panos vermelhos cobrindo os vidros, e o som de um sino tilintou assim que entrei, mesmo sem ninguém à vista. Está de volta, disse o livreiro sem sequer me olhar. Achei que não fosse mais conseguir sair. O diário, consegui dizer, minha voz saindo baixa, sufocada. Isadora Ferreira. Quem era ela? Ele finalmente me encarou. Um velho de olhos pálidos, quase leitosos. Ela morreu em 1876. Queimou a própria casa com ela dentro. Antes escreveu aquele diário. É o único que restou. Ela invocou Raziel, invocou algo parecido, achou que podia controlar. Fez por amor, como você, engoli em seco. E o que veio sozinho? Não, sempre vem outro. O guardião e o observador. Um abre, o outro entra. Duremir, sussurrei. O velho empalideceu. Você pronunciou? Ele falou. No teto do meu quarto. Então está marcada, não pelo que você chamou, mas pelo que veio junto. Ele abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga, amarelada. Uma mulher de olhos muito claros, com um símbolo desenhado na testa. O mesmo que agora pulsava no meu teto. Isadora, 1 mês antes de morrer. Ela tentou alertar o mundo, mas já era tarde. E como ela tentou? Escreveu uma última coisa no chão da casa, antes do fogo. Só 3 palavras. Ele me entregou um papel amassado. Estava em latim, mas reconheci o significado. Era uma súplica. Me feche de volta. Voltei da livraria com o bilhete de Isadora tremendo nas minhas mãos. Me feche de volta. Essas palavras ecoavam na minha mente como um apelo antigo. Um aviso desesperado que ninguém escutou a tempo. Cheguei em casa ao entardecer. O céu parecia encoberto mesmo sem nuvens. Luma não estava mais à vista. Eu a chamei, ou pelo menos tentei. A voz que saiu não era minha novamente. Era como se a cada vez que eu falasse, outra coisa ganhasse mais espaço em mim. Ao atravessar o corredor em direção ao quarto, senti uma mudança súbita no ar. O silêncio era grosso, como se o tempo tivesse parado, e então vi. A porta do quarto estava entreaberta, mas não era mais minha porta.
A moldura era a mesma, mas a madeira parecia mais escura, irregular, como carvão comprimido, e no batente, o símbolo, agora completo, brilhava em vermelho apagado, como ferro recém-retirado do fogo. Havia uma voz sussurrando lá dentro, múltiplas vozes, como um coral distante. Eu empurrei a porta. Não entrei no quarto. Entrei em outro lugar. O chão era de pedra antiga, molhada. O ar, denso, cheirava a podridão e sangue seco. As paredes tinham inscrições parecidas com as do diário de Isadora, mas maiores, pulsantes, como veias vivas. Ao fundo havia um arco, um portal de pedra com correntes partidas caídas ao chão. No centro do arco, um vórtice negro girava lentamente. Algo respirava ali dentro, algo que sabia que eu estava olhando. E então ele falou: "Você abriu a primeira, as outras virão. Quando a terceira cair, Elias será seu, mas o mundo será meu." Meus joelhos cederam. Eu tentei recuar, fugir, fechar os olhos, qualquer coisa, mas meus pés não obedeciam. Uma silhueta surgiu do portal. Era Elias, ou pelo menos algo parecido com Elias. Mas seus movimentos eram errados, como um boneco articulado por dentro. A cabeça pendia de um jeito antinatural. Os braços dobravam em ângulos desconfortáveis. Mas o pior era o sorriso. Largo, forçado, doloroso. Como se o rosto estivesse sendo rasgado por dentro para fingir humanidade. Ele me estendeu a mão e então, de repente, alguém me puxou de volta. Voltei à sala do meu apartamento com um solavanco. Caí sentada no chão. A porta do quarto havia desaparecido. Só havia uma parede, lisa. E diante de mim, parada, ofegante, estava Clara. Eu te segui, ela disse chorando. Você não respondeu minhas mensagens, mas o que eu vi... Helena, isso não é teatro. Não, era o primeiro portal. E se havia um primeiro, haveria mais dois. Clara não parava de tremer. Sentou-se no sofá, olhando para mim como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Eu vi a parede mudar. Vi você entrar, tinha cheiro de mofo antigo, coisa podre. E sua sombra... Helena, sua sombra ficou parada quando você andou. Eu tentei explicar. Não com palavras. Elas ainda saíam falhas, cheias de interferência. Então escrevi num caderno. Fiz um ritual para trazer Elias de volta, mas trouxe outra coisa junto. Clara encarou a frase. O silêncio durou 1 minuto inteiro. Depois ela disse algo que me gelou a espinha. E se Elias não puder voltar mais? E se o que você trouxe for a única coisa que sobrou dele? Eu queria negar, mas parte de mim já pensava nisso. A maneira como ele me olhou na porta, a forma como falou meu nome, como um eco de amor distante, enferrujado. Naquela noite, dormimos no mesmo quarto. Clara insistiu. Não vou te deixar sozinha com esse troço na casa. Colocamos sal nas janelas, espelhos cobertos, velas pretas apagadas nos 4 cantos do cômodo. Às 3h17, acordei com o som de vidro se quebrando. Mas nenhum espelho, nenhuma janela. Era a minha garganta. Pulei da cama sufocando. Uma dor aguda, como se cacos de vidro estivessem presos dentro de mim, raspando cada vez que eu tentava respirar. Clara acordou e correu até mim. E então a voz falou, não por mim, mas dentro de Clara. A boca dela se abriu e outra voz, a voz de Raziel, saiu por ela. A segunda já abriu. O tempo sangra por entre os cacos. Ela virá pelo reflexo. Clara recuou como se tivesse levado um choque. Caiu de joelhos, tossindo sangue. Eu a segurei nos braços. Seus olhos reviraram por um segundo e ela murmurou. Tem alguém. No espelho do banheiro, olhando para cá. Corri. E lá estava ela. Eu, mas não o reflexo atual. Era uma versão de mim mesma, mais pálida. Os olhos escuros como petróleo e o sorriso rasgado demais, como se a pele estivesse sendo puxada de dentro para fora. Ela falou sem som, mas meus ouvidos ouviram. Sou você depois da terceira porta, e já é tarde demais para se fechar.
A imagem se estilhaçou sozinha. O vidro caiu como chuva. Mas nenhuma lasca tocou o chão. Todas flutuaram por um segundo, como se obedecessem a outra física. E então sumiram no ar, como pó. Voltei para o quarto. Clara estava desacordada. E no chão, no centro exato do quarto, uma nova marca havia sido queimada no piso. 2 linhas entrelaçadas. Um segundo selo. A segunda porta estava aberta. E eu estava cada vez menos Helena. Clara acordou ao amanhecer. Estava fraca, os olhos fundos, a pele fria. Passamos o dia juntas, em silêncio, como se falar fosse perigoso. Como se qualquer som pudesse abrir mais uma rachadura entre os mundos. Mas à noite meu celular vibrou. Era uma mensagem do diretor. Hoje, 20 horas. Ensaio final com convidados. Não falte. Eu tinha esquecido completamente. A peça estrearia dali a 3 dias. E ninguém, além de Clara, fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Quis dizer, não posso. Quis fugir, desaparecer. Mas a verdade é que, em algum lugar dentro de mim, eu sabia que não adiantava. A terceira porta abriria, no palco ou fora dele. Então fui. Clara insistiu em vir comigo. Não vou deixar você entrar naquele palco sozinha. Eu não respondi, apenas assenti. O teatro estava mais cheio do que devia para um ensaio. Produtores, técnicos, alunos de teatro e pessoas que eu não reconhecia, sentados na escuridão, em silêncio absoluto, como se esperassem por algo que não era o espetáculo. A peça começou. Tudo transcorreu como o roteiro. Eu me esforçava para manter o foco, controlar a voz, mas ela continuava deslizando com tons e ruídos que não me pertenciam. Às vezes, ouvia nomes entre as falas, sussurros entre os diálogos, como se o texto estivesse sendo reescrito enquanto eu falava. Na última cena, meu monólogo, algo aconteceu. As luzes do palco apagaram sozinhas. Os refletores se voltaram para mim, mesmo sem ninguém na mesa de controle, e eu comecei a falar, mas não era o texto da peça, e eu não conseguia parar. As palavras saíam como prece antiga, como feitiço arrancado do fundo de um abismo. A plateia estava em silêncio absoluto, mas eu via nas primeiras fileiras os olhos de Elias, ou melhor, daquilo que usava o rosto dele. E então senti o chão do palco tremer, o som de madeira rasgando por baixo dos meus pés. As tábuas do piso começaram a rachar e uma luz negra começou a brilhar entre as frestas. Eu caí de joelhos. A plateia levantou, mas não para ajudar. Eles aplaudiam, todos, em uníssono, de pé. E cada palmazo fazia o chão tremer mais. E cada rosto na plateia tinha olhos vazios, menos Clara. Ela gritou meu nome e correu até o palco, mas era tarde. O chão cedeu e por uma fração de segundo eu vi lá embaixo um espaço infinito, cheio de portas suspensas, milhares delas, algumas abertas, outras entreabertas, outras batendo sozinhas no vazio. E a terceira diante de mim, dourada, viva, e com meu nome escrito em sangue. Ela se abriu e tudo ficou branco. Tudo era branco, mas não um branco puro, limpo. Era um branco doente, saturado de sombras invisíveis. Um branco que parecia absorver som, calor, pensamento. Eu estava de pé, ou pelo menos achava que estava. Não havia chão, nem teto, nem horizonte. Apenas um silêncio que zumbia dentro do crânio. E então, passos, lentos, ecoando como se o espaço inteiro fosse oco. Virei para ver, e ali estava ele, Elias, ou algo que ainda vestia o nome dele. Helena, disse, com a mesma voz doce de antes, mas com algo torcido por trás das sílabas. Você veio até o fim, como Isadora. Você não é ele. Sou o que restou, o que você deixou, o que você chamou, o que você quis demais. Ele estendeu a mão. E agora posso ser tudo. Só falta um gesto, um sim. Atrás dele algo começou a se formar.
uma porta maior feita de ossos entrelaçados. No centro, meu reflexo, aquele mesmo do espelho, me observava, mas agora ela chorava. As lágrimas eram vermelhas e subiam, flutuando em direção ao alto. "O que é isso?" perguntei, sentindo minha voz rasgar de novo. Elias sorriu. "A Câmara dos Nomes. Cada porta contém o nome de quem ousou invocar. Só 3 conseguiram chegar até aqui. Isadora foi a segunda. Você é a terceira." "E a primeira?" perguntei. Ele hesitou, e atrás dele algo se moveu. Não era humano, nem sombra. Era um corpo feito de silêncio, mas que deixava marcas onde passava. O espaço quebrava ao seu redor como vidro trincado. A coisa não tinha rosto, apenas uma abertura no lugar da cabeça, um vazio que absorvia tudo. E dela saía uma voz que não era som, mas significado puro. O nome dela foi apagado, como será o seu. Assim é a troca. O que se ama é o preço. O que se invoca é a sentença. Caí de joelhos. O chão, agora visível, era feito de papel antigo, com palavras escritas sem parar. Milhares. Nomes, datas, súplicas em latim, em aramaico, em línguas que eu não sabia que existiam. No centro, escrito em tinta viva, Helena Santorini entregou. "Será guardiã." "Não!" gritei. Eu não aceitei nada, mas Elias, ou o que usava Elias, se aproximou. Já aceitou quando acendeu a vela, quando leu em voz alta, quando escreveu o nome dele no círculo. Ele pegou minha mão e me mostrou o meu rosto, já mudando, a pele cinza, os olhos começando a escurecer, o sorriso, o mesmo da sombra no espelho. "A terceira porta é irreversível", sussurrou. "Mas você pode ficar comigo, aqui. O mundo vai queimar por isso?" "Está queimando. Não percebe? Atrás de mim, por um segundo, ouvi vozes. Clara, gritando meu nome, tentando me acordar, tentando me puxar de volta. Mas a porta estava fechando e eu tinha segundos para decidir. Clara gritava. A voz dela era a única âncora no meio daquilo tudo, mas estava longe. Como se eu a ouvisse através de uma parede espessa de água. Elias segurava minha mão. Seu toque já não era quente, era feito de memória. O calor de algo que já foi amor. "Se voltar agora, vai esquecer de mim, de tudo isso. O mundo vai forçar você a esquecer. E se eu ficar, fica e se torna uma das guardiãs. A primeira com corpo e lembrança. E você? Eu sou só a isca, o sussurro que convence, a parte do desejo que te trouxe até aqui." A entidade sem rosto estava cada vez mais próxima e então falou novamente. "Nomes são sementes." Helena germinou. Para fechar a porta, é preciso queimar o próprio nome. A alma deixará de responder por ele. Elias me olhou, triste. "Se fizer isso, não vai mais ser Helena, vai voltar, mas fragmentada. E se eu não fizer? Então vai me abraçar e será eterna aqui. Mas o mundo vai continuar. Mas você não fará mais parte dele." Fechei os olhos, pensei no riso de Clara, no cheiro da chuva naquela noite em que Elias e eu nos conhecemos, na dor, no erro, na escolha. Senti minha mão arder, estava segurando uma pena feita de fogo negro. Elias a colocou na minha palma com cuidado. "Decida. Escreva seu nome ou queime." Olhei para o papel à minha frente. Vi meu nome, Helena Santorini. Respirei fundo e toquei a pena em chamas sobre ele. O fogo subiu num estalo. Não destruiu o papel. Desfez o nome, letra por letra. Sumiu do tecido da realidade. Eu gritei, não de dor, mas de vácuo. Era como ser arrancada de mim mesma. Por um segundo não havia corpo, tempo ou lugar. Só um grito sendo soprado por 1000 vozes ao mesmo tempo. E então, escuridão. Acordei no hospital. Clara estava dormindo ao meu lado, debruçada na cama. Olhei ao redor. Nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Mas algo faltava. Tentei falar meu nome. Nada saiu. Tentei escrevê-lo.
Minha mão travava, como se meu corpo não reconhecesse mais aquela palavra. Clara acordou, os olhos marejados. Você voltou. Meu Deus, você voltou. Ela me abraçou com força. Mas quando me chamou, Helena, eu não reagi. Ela percebeu. Você lembra de mim? Assenti. Mas não lembra de você, né? E pela primeira vez, eu chorei. Meu nome estava queimado. Mas eu ainda estava aqui. Os médicos disseram que eu tive um colapso nervoso no palco. Disseram que fiquei desacordada por quase 36 horas. Disseram muitas coisas. Mas nenhuma delas explicava por que eu não conseguia mais dizer meu nome. Nem porque, à noite, eu acordava com palavras estranhas grudadas no céu da boca, como se tivesse falado com alguém em sonhos. Clara tentou me ajudar. Ficou comigo, dormia no sofá, me preparava chá, lia em voz alta para ver se eu reagia. E eu reagia, mas nunca quando ela dizia Helena. Esse som me doía, como se escorregasse pela pele em forma de farpa. Eu posso te dar outro nome se quiser, ela disse uma noite. E se esse também for roubado? Perguntei. Ela não respondeu. Comecei a anotar sensações. Palavras que surgiam na minha cabeça ao acordar. Fragmentos, espelho molhado, sangue que sobe, chave de osso, porta 13. As anotações vinham acompanhadas de desenhos que eu não lembrava de ter feito. Selos, símbolos, olhos com mais de uma pupila, círculos sobrepostos. E então, uma noite, ouvi novamente o sussurro, não dentro da cabeça, mas vindo do espelho do banheiro. Me aproximei, lenta, quase hipnotizada. O vidro estava embaçado, mesmo sem vapor, e nele, meu reflexo não imitava meus movimentos. Ela me olhou, a versão corrompida, mas com olhos tristes agora, e disse sem som: você se queimou para voltar, mas seu nome ainda ecoa aqui. Alguém está tentando encontrá-lo. Eu recuei. Não, não de novo. E então Clara apareceu na porta. Está falando com alguém? Ela perguntou. O espelho, respondi, trêmula. Ela disse que meu nome ainda está vivo em algum lugar. Clara congelou. Espera, você lembra o que Raziel disse? Qual parte? Que a porta só fecha se o nome for queimado. Mas e se alguém reacender? As duas nos entreolhamos e nesse momento as luzes da casa piscaram e do outro cômodo o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Apenas 3 palavras. Helena, acorde, agora. A mensagem ainda estava na tela do celular. Helena, acorde, agora. Clara a leu em voz alta. Pela primeira vez em dias, eu senti algo quando meu nome foi dito. Não dor, não vazio, mas calor. Uma presença. Alguém está tentando te chamar de volta. Ela disse, engolindo seco. Mas eu voltei, eu tô aqui. Não como antes, ficamos em silêncio. O celular vibrou outra vez. Desta vez uma imagem. Era uma foto de um altar improvisado. Velas negras, um espelho no centro e no chão, meu nome escrito em cinzas. As mesmas cinzas que eu usei para queimá-lo. Meu Deus, murmurei. Alguém reconstruiu o feitiço. Mas quem teria acesso? Clara olhou para mim. Você mostrou isso para alguém além de mim? Neguei. Mas algo começou a se formar na minha mente. Um rosto. Um aluno do curso de teatro. Otávio, obsessivo. Estava sempre assistindo aos ensaios, tirando fotos escondido, fazendo perguntas demais sobre o ritual da peça. Uma vez, me seguiu até a porta do camarim e perguntou: você acredita em invocação real? Na época, achei que fosse só curiosidade mórbida. Agora, soava como prenúncio. Acha que foi ele? Clara perguntou. Se foi, ele não sabe o que está fazendo. Se ele invocar meu nome completo, vai abrir a conexão de novo. Mas você já queimou, não queimou? Queimei do meu lado, mas se alguém nomeia do lado de lá, o laço volta. Clara me puxou pela mão. Vamos até ele. Eu não sei onde ele mora. Ela mordeu o lábio pensativa. Mas eu sei quem pode saber.
Fomos até o campus da escola de teatro. Estava fechado. Clara arrombou a porta dos fundos. Andamos pelos corredores em silêncio até chegarmos à sala de figurinos. Lá, num armário velho, ela encontrou um fichário, dados dos alunos. E lá estava: Otávio Cardoso. Endereço: Rua dos Herdeiros, no 313. O nome da rua fez algo pulsar em mim. Rua dos Herdeiros. De quê? Naquela noite fomos até o endereço. Era uma casa antiga, quase abandonada. As janelas estavam cobertas com panos vermelhos. E havia um cheiro no ar. O mesmo da noite em que Elias desapareceu. Ferro queimado e sal molhado. Clara queria esperar. Eu não. Arrombei a porta. Lá dentro tudo estava escuro, exceto por uma luz fraca vinda de um dos quartos. Caminhei até lá, pisando em símbolos riscados no chão com carvão e sangue. E no centro, Otávio, sentado, olhos fechados, murmurando. Na frente dele, um espelho oval e meu reflexo, mas não eu agora. Eu, antes da queima. Ele abriu os olhos. Helena? O som fez o espelho vibrar. E então a voz do reflexo respondeu. Sim, estou aqui. Otávio não parecia assustado. Parecia extasiado. Como se ver meu reflexo ali, sorrindo para ele, fosse o ápice de algum sonho antigo. Você me respondeu. Ele sussurrou, ajoelhando-se diante do espelho. E o reflexo, a minha versão anterior, antes do nome queimado, apenas inclinou a cabeça, sorrindo de um jeito errado. Aquele sorriso eu já tinha visto. Na sombra do espelho, na entidade sem rosto. Aquela não era eu. Era o que sobrou de mim lá do outro lado. Clara entrou atrás de mim ofegante. Helena. Não, eu disse. Não me chama assim. Mas era tarde demais. O espelho vibrava agora como se tivesse coração. E no vidro, a outra eu começou a andar. Mas não no reflexo. Ela se mexia sozinha, independente dos nossos gestos. Ela olhou para mim e falou em voz clara. Você queimou o nome, mas não a essência. Você sou eu? Perguntei sem respirar. Eu sou o que você deixou. O que ficou guardando o vazio. O que sobreviveu sem alma e sem medo. O que você quer? Quero viver. Quero mais do que espelho. Quero pele, corpo. E Otávio, é só a chave. Ele me nomeou. Agora posso entrar. O espelho rachou. Otávio sorriu como uma criança diante de um truque de mágica, mas então a rachadura se espalhou pelo chão e o que deveria ser vidro se tornou pele translúcida. A outra colocou a mão contra o espelho. Do outro lado, a parede de carne se abriu como uma ferida. Ela atravessou, pisou no chão. Era eu, mas sem humanidade, sem dor, sem hesitação. Ela olhou para mim como quem vê algo já vencido. Você é a sombra, eu disse. Errado. Você é o eco. Eu sou o que ficou inteiro. Ela estendeu a mão para Otávio. Ele a segurou em transe. E num único movimento, ela arrancou o nome dele. Literalmente. Do peito dele subiu uma fumaça vermelha, cheia de letras, formando Otávio. E ela o engoliu. O que você fez? Gritei. Ele queria tocar o além, agora ele faz parte. Otávio caiu no chão, sem olhos, sem boca, sem identidade. Clara puxou meu braço. Temos que sair. Não. Se ela passou, a porta está aberta. Se eu fugir, ela vai tomar tudo. A sombra me olhou uma última vez. Eu sou o que você tentou esquecer. E estou aqui para lembrar o mundo. Quem foi Helena Santorini? E então, desapareceu na escuridão da casa. Clara e eu corremos da casa como se o chão estivesse pegando fogo, porque, de certo modo, estava. Atrás de nós, símbolos ardiam por baixo das tábuas, o ar ganhava gosto metálico e o céu parecia mais baixo, como se o mundo estivesse afundando sobre si mesmo. Ela vai atrás de você, Clara disse. Ela vai querer tomar o que restou. Eu sei. Como você luta contra algo que é você? Eu não luto contra ela. Eu enfrento o que eu fui e o que deixei para trás.
Chegamos em casa e, em silêncio, Clara começou a preparar o que tinha aprendido com Raziel: sal, espelho limpo, vela azul e o último fragmento de um nome verdadeiro. Eu ainda guardava um anel com minhas iniciais: HS, enterrado no fundo de uma caixa, envolto num papel com um bilhete antigo do meu pai. Para Helena, minha estrela, nunca esqueça quem você é. Segurei o anel com força, não por saudade, mas como âncora. Se eu ia enfrentar minha sombra, precisava lembrar da mulher que queimou o nome, mas não a alma. Clara colocou o espelho no chão, sal em volta, vela acesa. Eu me ajoelhei diante dele, respirei fundo. E se ela já tiver me substituído, então faz ela lembrar porque foi deixada para trás. Toquei o espelho, fechei os olhos e chamei. Eu convoco a parte de mim que carrega o nome esquecido, que usurpa a memória, mas não a essência. A que habita o eco, mas teme o som. A que responde, mas nunca criou. A vela oscilou, o sal tremeu, e então ela apareceu no espelho, vestida como eu, falando com minha voz. Que ousadia, disse ela sorrindo, a eco invocando a raiz. Você quer viver no meu lugar, mas só eu posso ser Helena, e você sabe disso. Você queimou isso, me deu a chance, queimei o nome, mas guardei a centelha. Levantei o anel. Ela encolheu os olhos. O sorriso morreu. Isso é só um pedaço, mas é meu, e isso basta. Toquei o espelho com o anel, e ele se partiu. Para dentro, não estilhaçou, se abriu. A sombra gritou, tentou sair, mas o sal começou a subir pelas bordas, como se o círculo estivesse fechando o buraco entre os mundos. Não! Ela rugiu. Você não tem nome, não tem força, você é só cinza. Mas sou a cinza que escolheu queimar. E empurrei o anel contra a superfície. Clara me observava com cuidado. Não mais com medo de que eu quebrasse, mas como quem assiste alguém se reconstruindo pela primeira vez. Meu nome, como se previa, não existia mais em lugar nenhum. Registros apagados. Documentos sumiram. E mais estranho, ninguém mais se lembrava da Helena Santorini, a atriz promissora. Era como se ela nunca tivesse existido, exceto Clara e eu. Nos meus sonhos, às vezes, ouvia uma voz muito antiga perguntando: quem você é agora? E por um tempo, eu não soube responder. Até que um dia, numa papelaria pequena, encontrei um caderno de capa preta. Comprei, junto com uma caneta vermelha. E na primeira página escrevi: meu nome é Liz. Não porque foi dado, não porque herdado, mas porque eu escolhi. Clara viu, sorriu. Liz, como as flores, mas sem pétalas frágeis. Ela riu. Aos poucos, voltei a atuar. Não nos grandes palcos, mas em espaços pequenos, independentes. Comecei do zero, sem fama, sem história. Mas com verdade. Liz Morrow. Escolhi o sobrenome em homenagem à minha avó, que fazia chás como se fossem poções. Na primeira peça que dirigi, escrevi a seguinte dedicatória no programa: para tudo que fui e tudo que deixei no espelho. Obrigada por me lembrar o que nunca mais quero ser. No fim daquela noite, fui aplaudida de pé. Mas o que mais me emocionou não foi o aplauso. Foi olhar meu reflexo no camarim e ver apenas a mim, sem sombra, sem distorção, sem nome estranho pairando no ar. Apenas Liz. E pela primeira vez desde que Elias partiu, desde que a escuridão me tocou, eu sorri sem medo. A sombra foi sugada. Lutou, berrou, tentou me fazer duvidar, mas eu não recuei. Porque agora eu lembrava. Eu escolhi perder o nome, mas o que me define vai além dele. No fim, ela desapareceu e o espelho virou sal, um cristal branco, imóvel. Clara me segurou antes que eu desabasse. Acabou? Não, eu sussurrei. Mas agora só tem uma de mim. Passaram-se semanas. O mundo não acabou. O céu voltou ao lugar. Os espelhos da casa, antes cobertos, foram limpos um por um.
Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.